Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Grosso, treinador de corrida e corredor, e hoje temos um convidado muito especial, nosso grande amigo, ouvinte, apoiador, corredor de alto desempenho, Antônio Arruda, que vai contar pra gente a sua trajetória, vai contar pra gente como foi a conquista e o dia da prova na Maratona de Boston de 2026. Então, Antônio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E bom dia para o Murilo, tudo bem, Murilo? Como é que você tá? Tudo ótimo, um prazer, ouvintes, estar aqui com vocês novamente. Antônio, obrigado pela sua presença. Antônio, que é ouvinte fiel, apoiador, um dos apoiadores mais assíduos ali no nosso pelotão quilômetro 41, e vai contar um pouquinho hoje sobre a trajetória, a conquista de Boston. Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, né, André, Murilo, como vocês falaram. Eu sou ouvinte fiel, cara, eu escuto muito podcast de corrida, não só de corrida, tá? De endurance, né? Porque eu também escuto, apesar de não fazer, mas eu escuto relacionado a ciclismo, a corrida de montanha, a triatlo, mas obviamente por praticar corrida, eu escuto muito mais de corrida. E aquele negócio, né? Há um ano e pouco atrás, assim, vou e caio no quilômetro 41. Comecei a ouvir, eu falei, cara, gostei, né? Falando lá, eu falei, pô, cara médico, corredor, altos embasamento científico, um treinador bom, mestrado na USP e tal, aquele negócio todo. Eu falei, cara, tem um viés acadêmico, não é chato, porque também só ficar aquele papo, apesar de eu gostar da bioquímica, né? Mas assim, ficar só aquele papo muito chato. Aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Escutei um, escutei dois, cara, maratonei, escutei todos. Aí começou a história do apoiador, falei, aí tinha salve o quilômetro 41. Disse, não, vou deixar acabar não. Se depender de mim, não acaba. Fui lá e todo mês faço lá a minha contribuição com muito prazer para manter o projeto vivo e, graças a Deus, está cada vez mais forte. É isso aí, Antônio. Pô, que Boa. legal, cara. A gente fica muito contente. Eu gosto, o Antônio, ele fala pra mim, pô, André, isso aqui você podia ter falado de tal coisa e manda artigo. E eu adoro isso, tá, Antônio? Isso aí é um elogio e um agradecimento ao mesmo tempo, porque, pô, nada melhor, né? Se a gente tem embasamento científico, a gente gosta de deixar isso claro. Não somos dono da verdade. Aqui a gente não faz uma revisão sistemática, às vezes pode passar uma coisa aqui, outra ali. Então, o que a gente mais quer é um episódio para levantar a discussão, não é para encerrar a discussão, né? Então, eu acho que isso eu Nem, fico muito nem a feliz. ciência é dona da verdade, né, André? Nem a ciência muda Exatamente. toda hora, né? Uma Pessoal, coisa então, dita ó, hoje pode, né? desculpa interromper, então a gente vai ter mais um convidado que vai entrar agora, também é apoiador, a gente estava na dúvida se ele ia conseguir, então vou permitir aqui a entrada. Vamos ver. Vai entrar aqui nosso querido Diego. Ou não. Não deu certo. Entrou. Entrou, Oi, entrou. gente, desculpa. Fala, Diego. Tudo bem, Diego? Então, gente, eu já apresentei Tudo. o Antônio, vamos apresentar agora o Diego. Diego Oliveira, também nosso querido ouvinte, também nosso querido apoiador e um baita de um corredor. Não conta seu tempo, porque a gente vai contar mais pra frente. O Antônio também não conta o tempo dele, vamos deixar o suspense no ar. Seja muito bem-vindo, Diego. É uma alegria ter você por aqui. A gente acabou de começar. Diego ainda tá em Nova York, né, Diego? Sim, sim, ainda estou aqui. Eu acabei de voltar do meu treino da manhã, né? Que a gente está uma hora atrás. E aí foi um pouco corrido hoje, né? Que eu já tive reunião de manhã com o Brasil, de trabalho, enfim, aí tem que treinar ainda, mas estamos aqui. Muito bom, Diego. Tudo Seja certo. muito bem-vindo. Então, assim, gente, já apresentei o Antônio, já apresentei o Diego. Eu queria, assim, gente, para começar pelo começo, queria pedir para cada um de vocês contar de forma sucinta como que a corrida chegou na vida de vocês. Então, pode começar, Antônio, depois a gente passa para o Diego. Bom, cara, sou profissional de educação física, então eu sempre tive essa relação de gostar de correr, até mesmo para condicionamento físico, né? Então eu corria porque eu era atleta de handebol, aí eu corria porque eu era atleta de jiu-jitsu, sempre mantendo um condicionamento físico e tudo. Nos anos ali 2005, 2006, flertei com a corrida de rua, quando deu um primeiro meio boom ali,
começaram a surgir as corridas de 5K, 10K, veio a Corpore aqui para Recife, eu sou de Recife, né? Veio a Corpore aqui para Recife, organizar umas corridas, melhorou o nível, deu vontade, corria ali, mas não tinha estrutura, não se sonhava em tênis de placa, nada. E aí eu parei, voltei a treinar jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, então passei muitos anos treinando, competindo e tal. Por uma coisa ou outra, parei de treinar o jiu-jitsu e falei, cara, não dá para ficar sem ter esporte na minha vida. E elegi o esporte corrida de rua em 2024. Então agora está completando praticamente, né, Recente, 2 recente. anos que eu disse, vou fazer corrida de rua como esporte. E aí voltei a correr e hoje estou aí, né, embalado em provas de principalmente maratona e meia maratona. Bom demais, Antônio. Então, uma trajetória meteórica aí, né? Pô, 2024, né? A gente tá em 2026 aí já falando de conquista de maratona de Boston, né? Então, o que não é... Quantas... Pode falar, Murilo. Não, é só perguntar para acrescentar na sua pergunta, quantas maratonas você fez nesse período de 2 anos? Essa foi a quarta. A E eu quarta. vou completar com 2 anos, mais ou menos, cravado. Vai ser a quinta, né? Já é para falar, não, né? Eu sei que na pauta tá mais pro final quais são os Não, pontos. mas pode Mas falar com já. 2 anos eu vou completar 5. Vai ser Ficando grande. naquela média de 2 a 3 por ano. É bastante coisa. Legal, legal demais. E você, Diego, conta pra gente. A parte de corrida entrou na minha vida já quando eu estava ali por volta dos 30 anos, eu tenho 42 anos hoje. Eu não praticava muita atividade física, até por ser um homem gay, então tinha muito preconceito em relação a isso, né? Porque era sempre futebol, vôlei, então a parte de atletismo a gente não tinha muito. Então, depois dos 30, que uma amiga me convidou para ir fotografar ela na São Silvestre, a Marta, e aí eu fui e acabei correndo na São Silvestre, né, por fora, o percurso para ir tirando foto dela, e gostei. Fiquei 2 semanas com os joelhos arrasados, né, com todas as fibras ali destruídas, e eu me apaixonei a partir dali pela corrida e procurei uma assessoria, treinei durante um tempo com essa assessoria chamada Ciclos. Depois eu fui para a equipe do Palmeiras, que era o Fernando, o técnico lá, que infelizmente faleceu devido ao Covid, e que me ensinou a parte de disciplina. Depois eu fui treinar com o José Luiz Marques, o Zé, do São Paulo Futebol Clube. Então, nele eu aprendi um pouco mais de disciplina e de alta performance. E fui para as Ultras, né? E depois das Ultras, aí eu comecei a treinar com o Felipinho, que é o que eu está hoje como técnico meu. Nesse caminho eu tive apoio da Conceição Oliveira, que maratonista profissional, a Silvia Vinhal, que hoje é triatleta e que me convidou a correr maratona, que eu falava, jamais vou correr maratona, enfim, esses treinos longos, essas loucuras. Ela falou assim, Di, vai que um dia você vai gostar. E primeiro eu fiz uma meia, até hoje assim, eu não tenho nenhuma meia para alta performance, sempre meia apenas como treino, e depois eu fui realmente para maratonas e ultramaratonas, então hoje eu devo ter em torno de, sei lá, são 10, 15 anos, acho, correndo. Eu devo ter 12 anos correndo, eu devo ter umas 40 maratonas já. Caramba, Eu bastante parei de contar. Na verdade, um dia eu tentei contar e eu comecei a ver que estava faltando medalha em casa, nessa coisa de mudança. Eu fiquei 1 ano morando na Nigéria, né, de 2021 a 2022, e lá eu tive o apoio do clube Abuja Run Club. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, essas coisas de mudar de casa, né? Então, eu fui lá, tá faltando uma medalha do Rio, tá faltando uma medalha de Foz do Iguaçu. Então, eu tenho, igual o André ali também, as medalhas atrás, eu coloquei as minhas atrás, né? Mas o meu sub 3 horas veio nesse retorno ao Brasil depois que eu fiz a cirurgia do menisco. Eu tirei metade do menisco, que eu tive uma lesão. É uma lesão boba durante o treino, mas segundo o meu físio na época, ele falou que era uma lesão já de uns 10 anos e que o treino apenas despertou ela, né? E aí, depois disso, eu até fiquei preocupado no retorno às corridas e eu melhorei. Aí o meu técnico, esse técnico Zé, falou assim, Gi, se você tirar o outro menisco, você corre igual os kenianos, porque foi realmente, assim, um divisor. Legal, legal demais. Vai lá, Murilo. Bom. Não, e Antônio, Diego, contem pra gente um pouquinho. A próxima pergunta é assim: quando que a corrida se tornou séria na vida de vocês, né? Vocês começaram a levar a sério. Antônio, ali, uma trajetória de 2 anos correndo, acredito que começou a levar a coisa Do a D1, séria D0. do D0 até agora, né? Até por ser profissional da área, então ali
imagino que sempre, até pelo que já nos contou, sempre gostou muito de esporte, de exercício, então acho que desde o início já levou a coisa bem a sério, mas me corrija se eu estiver errado. E Diego também, queria saber, então, quando retornou ao Brasil e aí conseguiu um sub 3 horas, quando que também a corrida, você viu que você tinha ali um potencial e começou a treinar mais a sério? Bom, cara, foi engraçado comigo o seguinte, né? Tudo o que eu decido fazer de qualquer coisa, nada é mais ou menos. Tudo eu vou pro tudo ou nada, né? Tudo eu Cara vou intenso. total. Eu tenho isso aí. Só vou contar um negócio rápido, fora de pauta aqui, de contexto. Eu conheci mesmo, dei o primeiro beijo, fiquei com a minha esposa numa segunda-feira, terça-feira à noite. Casamos na sexta pro sábado. Estamos há 14 anos juntos. Nossa. Peraí, na mesma semana? Isso é Aham. intensidade. Eu falei, vamos morar junto, vamos e tal. Estamos juntos. 2 filhos. Olha, Um de 8, vai fazer 9, e um faz 7 amanhã. Então, assim, olha. tudo é assim, tudo é intenso comigo. Então, nessa história da corrida foi a mesma coisa. Falei, vou correr e tal. No começo, até um amigo meu da área falou, cara, vou montar uma planilha aqui para você, porque eu não estava ainda tão, né, dentro do contexto. Ele montou aqui uma planilha, cara, fantástico, do interior de São Paulo, chamado Sandro Rodrigues, um craque. E aí o Sandro pegou e falou, tal, ele falou, o que é que você quer de objetivo? Eu falei, tava começando, eu já falei assim, cara, não sei se eu quero fazer logo 10 abaixo de 40, ou se a gente pensa numa meia abaixo de 1h30. Ele falou, cara, você tá começando agora. Eu falei, não, mas já tem que ser assim. E eu, com 3 meses, já assim, correndo, eu fiz uma prova de 15 aqui em Recife, e fiz 1h04. Eu falei, bom, já não é tão ruim. Não, E longe de aí, ser ruim. É muito quando eu bom. Caramba. terminei, aí eu falei, me empolguei. E do nada, sem avisar ninguém, eu fui lá, me inscrevi na maratona. Aí mandei para ele o print, eu falei, ó, isso era agosto. Aí eu falei, novembro, perdão, tem a maratona de Brasília, eu vou correr. Ele falou, meu irmão, você já vai estar. Eu falei, não quero saber, vou correr a maratona. E aí eu peguei, já, quando eu me inscrevi nessa, já apareceu a maratona de Lima. Eu já me inscrevi para Lima em maio do outro ano, em 2025. Uhum. Não, exato. Aí eu Caraca. descobri, primeiro, que tinha maratona. Segundo, eu descobri que o difícil era o tal de fazer sub 3 na maratona. Qual virou minha nova meta? Sub Sub 3 na 3. maratona. Falei, vou agora virar sub 3 na maratona. E aí todo mundo que olhou para mim falou, você tá maluco, meu irmão, você não sabe nem o que você tá fazendo. E aí todo mundo, respeite a maratona, não vai. Eu disse, Inclusive a eu só gente, né? sossego. Uhum. Não, eu falei, eu só sossego quando eu fizer sub 3 na maratona. Muito bom. Mas então, até brincadeiras à parte, né? Uma tarde agora que não faça isso em casa, para os nossos Exato. ouvintes. Mas brincadeiras à parte, assim, é o que a gente fala muito aqui, né, pessoal? Que quem está nos ouvindo ali, ouvindo agora a história do Antônio, né? Conquistas assim tão significativas em tão pouco tempo, mas aquela questão da individualidade biológica, né? Quem que é o Antônio? Pô, um cara que sempre fez exercício, um cara que pô, é personal trainer, trabalha na área, então assim, poxa, um histórico amplo com atividade física, então é diferente, né? Uma pessoa realmente começando do zero e tudo mais, então a gente tem que fazer essa análise, né? Com Quem que é o certeza. Antônio antes de virar corredor, né? Não é claro que não é algo que todos conseguiriam fazer, então acho que vale a pena essa ressalva, mas muito legal, Antônio. Realmente, intensidade total, nossa senhora, muito bom. E aí, Diego, conta pra gente, você, como que foi aí? Quando que você começou a ver Ah, que, pô, você levava jeito pro negócio? bom, quando eu estava com a equipe do Palmeiras e a Find Yourself, eu corria bem já. O Fernando falava, nossa, você tem uma passada muito boa, tá? Então a gente tinha competições, participava de equipe, gostava bastante, mas eu não conseguia muito pódio, assim. No final, quase assim, do meu tempo com o Fernando, consegui um outro pódio. Quando eu fui com o Zé, treinar com o Zé, que aí eu treinava com os meninos da equipe do São Paulo, realmente de alta performance, aí que eu fui conquistando alguns pódios, né, de 5, de 10K, e fui vendo que a coisa estava realmente séria. Aí eu coloquei também esse objetivo de correr a maratona para baixo de sub, né, 3 horas, que eu já estava tentando há algum tempo, sempre batendo na trave. Minha primeira maratona
foi a de São Paulo e foi só como treino de luxo. E aí eu tinha feito, tipo, 30 quilômetros, uma coisa assim que parava dentro da USP. E aí, simplesmente, eu pensei que parava na USP e podia pegar o ônibus, voltar, não podia. Tinha que terminar, porque eu estava inscrito para maratona. E aí eu tive que continuar. Parei, bebi Gatorade, a 3 horas e 29. Mas, tipo assim, sem preocupação nenhuma. Não era para fechar os 42, acabei fechando. E aí, isso ainda com o Fernando. Mas com o Zé, eu já comecei a treinar e comecei a bater ali os 3 e 5, 3 e 1, mas sempre dava uma travada, né? E sempre com esse objetivo de correr para Boston, né? Então, em 2019 que eu consegui correr em Curitiba, que é um sobe e desce, né? Curitiba é uma E prova difícil. aí eu consegui fazer ali o tempo de Boston para a época, né? E aí depois veio o Caramba. Covid-19 e não deu. Mas realmente a seriedade na corrida de treino, de alta performance, que eu falo que eu treino como semi-profissional, né? Veio realmente nesse tempo que eu tive com o Zé, assim, de treinar com os meninos, o ritmo que eles iam, os treinos no bosque do Morumbi, enfim, no Jockey Club, me ensinou bastante, assim, que é alta performance e a simplicidade que é a corrida, e essa questão acho que vocês colocaram até em alguns podcasts aqui, de respeitar os ciclos, né? Então, eu estou mesmo agora com um amigo meu que já há um ano ele está se preparando para correr a maratona de Porto Alegre e ele foi respeitando os ciclos, a Conceição Oliveira, inclusive a técnica dele, que está acompanhando. Então, ele começou com 5, aí foi 10, foi meia, e agora fazendo os longos. Inclusive, eu volto para o Brasil agora, a gente vai fazer o último grande longo dele, né, juntos. Porque assim, sempre quando o pessoal pede para fazer longo comigo, basicamente eu vou como posto de hidratação ambulante, fotógrafo e videomaker, né? Então a galera vai no pace deles ali, aí eu corro adiante, fico lá com a aguinha no ponto que seria o ponto de hidratação, tiro foto, vídeo. Então, assim... A vantagem de ter um videomaker que corre pra caramba, né? Ele consegue fazer esse... Então, assim, acho que 2018, 2019 foi realmente quando eu tomei a coisa mais séria na corrida e depois, assim, se tornou divertido para mim, né? Eu tive um problema com transtorno de ansiedade generalizado, que atrapalhou, enfim, bastante coisa, mas mesmo com isso eu consigo performar bem. Legal demais. Muito bom. Você até... Legal. Pode ir, Murilo. Não, eu ia fazer só um complemento, que eu acho que talvez tenha ouvintes aí que estão nos escutando pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes. Quem já é ouvinte fiel já sabe o que eu vou falar aqui agora, mas só para o pessoal entender, né, esses marcos ali, o que é um sub-3 na maratona, que tanto o Antônio falou, o Diego falou, para alguns novatos aí na corrida, pode ser, o que é sub-3 que eles estão falando? Bom, só para o pessoal entender, né, na corrida a gente tem alguns marcos ali que são meio divisores de água ali para um cara que corre muito bem, uma mulher que corre muito bem, né? Então, é um 10K abaixo de 40 minutos, né? Fazer um 10K para 3,50 de pace, 3,45, né? Um 5K abaixo de 20 minutos, é outro marco, sub-20 nos 5, sub-40 dos 10, a meia maratona abaixo de 1h30 e a tão sonhada maratona abaixo de 3 horas, né? Que, para quem não sabe, fazendo os cálculos, dá um pace médio ali de 4,15 por quilômetro ou mais forte do que isso, ou seja, é correr muito forte. A gente está falando ali de 1% dos concluintes de uma maratona ou até menos, né? Então, só para o pessoal entender que a gente está falando de realmente, assim, altíssima performance pensando num corredor amador, né? Então, acho que é importante aí para os ouvintes novos entenderem. Mas bora lá, André. Não, então, até o Diego já tocou nesse assunto, é dentro da jornada, né, do corredor, que é o termo que a gente sempre fala aqui, né, e dentro desse processo de encarar a corrida como algo sério, que para alguns, como para o Antônio, é algo imediato, para o Diego foi uma coisa que foi uma construção de longo prazo, embora dá para perceber, pelo pouco que eu conheço o Diego, que ele sempre foi uma pessoa disciplinada, e acho que isso é importante de ser dito. Em algum momento, dentro desses marcos, a maratona de Boston aparece no imaginário do corredor engajado, vamos dizer assim, né? Eu queria entender, assim, de cada um de vocês, em que momento que, eu quero correr Boston. Quando que esse momento chegou? Eu acho que pro Antônio foi no dia que ele descobriu que existe maratona. Mas eu quero saber, quero ouvir dele. E do Diego também. Caramba, André, foi mais ou menos isso, porque veja, por eu ser da área, eu já sabia que existiam maratonas importantes.
não sabia de majors, não sabia de mandala, eu não sabia de nada. E aí um amigo meu me comentou sobre, eu corri Berlim, eu, pô, que massa, e a prova é boa? Veio, eu não sabia nada. E aí ele falou, não, tô tentando aí pegar índice para Boston. Eu disse, que é isso? Eu não fazia nem ideia. E como eu corri minha primeira maratona, bem despretensioso, na intenção de, pô, vou concluir. E aí eu fiz 3 horas e 25 lá em Brasília, né? Bem respeitoso, mas assim, ao ponto de no outro dia nem dor muscular eu tive. Porque foi muito leve. Muito, Uhum. muito leve. Eu não tive nada. Aí falei, cara, dá para fazer mais forte. E aí, logo depois de Brasília, eu já comecei a montar meus próprios treinos. Então, já no final do ano, eu já comecei com a história, escutando muito o podcast, aí já estava, né? Entendendo o que era sub-3, aí já entendendo melhor esse lance de mandala, de não sei o quê. A história toda, aí eu falei, para fazer sub-3 precisa de quê? E aí eu comecei a ver muita gente falando, a média é 100 quilômetros por semana. Aí eu já falei, a partir de agora é 100 quilômetros por semana. E aí eu comecei a correr, como, tipo assim, 100 quilômetros por semana. E fiquei nessa. E tava tudo indo muito bem. Só que eu tive uma pequena, não chegou a ser lesão. Inclusive, ó, bacana o episódio da Naira aqui, que me abriu o olho para isso. Olha como é interessante, como é bom ter informação com qualidade. Eu lá falei, ai meu Deus, estou lesionado. E ela falou, calma, que nem tudo é lesão. Às vezes é uma dor persistente e não é lesão. Começa a desfocar, você fica muito focado, você modifica o limiar, tudo isso aí, né, sobre a percepção da dor. Aquele episódio aqui do quilômetro 41 foi importantíssimo para mim Legal. lá. Legal demais. E aí eu, caramba, isso mudou minha forma de ver, mas mesmo assim, faltava um mês para a maratona, eu passei ali praticamente 12 dias sem correr, foi uma tortura, todo dia para bike, 2 horas na bike, aquele negócio todo. E fiquei, caraca, não vai dar para o sub-3, não vai dar para o sub-3, não vai dar para o sub-3. Comecei conservador demais. Depois de uns 5, 6 quilômetros, eu estava correndo em ritmo de sub-3. Só que o problema é, eu ia precisar acelerar no final. Não dava mais para acelerar no final. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou curtir os últimos 3 quilômetros aqui em Lima, olhando essa beira do mar aqui, bonita, tudo. E acabei fechando em 3 horas e 2, 3 horas e 3. Se eu tivesse acreditado desde o início, tinha saído meu primeiro sub-3 ali, na segunda maratona. Tudo bem, não tem problema. Aí, nesse momento, quando eu termino, o pessoal chegou para mim e falou: com esse teu tempo, você qualifica para Boston. Porque pela minha faixa etária, Boston é 3 horas e 15. Aí eu não sabia de Boston, tempo, corte, eu não fazia nem ideia. Você tá com quantos anos, Antônio? Desculpa. 45. 45, tá. Eu sou o mais velho daqui, hein? E aí eu falei, beleza, então, vou me inscrever e vou ver no que é que vai dar. Mas aí, pô, tipo, 13 minutos praticamente, não dá. Eu falei, os cortes aí históricos são 3, 4 minutos, certeza que você vai. E eu me inscrevi meio que na certeza de que iria já. Mas eu ainda não entendia o significado de Boston ainda. E aí eu fui, corri Buenos Aires logo na sequência e fiz 2 horas 56, 57. Que aí eu também consegui melhorar mais o tempo para largar mais à frente, né, em Boston. Mas aí eu já sabia o que era Boston. Ali já era setembro. Tipo assim, parece bobagem, mas às vezes são 3, 4 meses você começando a entender o que é aquilo. Eu já tinha me inscrito, já tinha saído a aceitação de que eu ia, eu já estava emocionado com aquilo. E na mesma semana ali, né, que teve a inscrição de Boston, corri logo depois, já sai dizendo, você foi aceito. Aí eu já falei, não, agora é loucura. Agora eu estou no mundo da corrida e vou correr a prova mais prestigiada do mundo, né? Aí eu fiquei Boa. feliz. A Legal rainha demais. das maratonas, né? A rainha é Nova York. Mas, A rainha de Nova York, verdade, é o termo. mas, Verdade, Nova mas York. na verdade vai entrar numa discussão de qual que é a favorita, a mais desejada. Acho que é uma discussão até difícil. E você, Diego? Boston, para mim, acho que surgiu exatamente quando começo a correr maratonas enfim, surge isso de querer, né, ter esse índice, né, de sempre ficar ali treinando, indo e não
descobria sem batendo na trave, mas Boston era um sonho distante pela questão do investimento financeiro, da dedicação que precisa de treino e realmente essa questão do índice, né? Então, quando eu comecei, sempre tinha que ter 3 horas, né? E aí tinha essa questão do corte. Então, o meu corte de 3 horas ia para 2h55, né? Então, eu tentei 3 vezes, nas 3 vezes não entrei. E aí, quando eu entrei, teve o Covid, né? E aí, o ano passado, que eu voltei mesmo a correr para valer as maratonas, eu fui fazendo uma maratona atrás da outra, abaixando o tempo. Então, até aquelas que eu não abaixei o tempo, que eu fui de pacer, né? Puxando a galera para subir 3 horas. Mas eu fui indo e a minha última maratona, minha penúltima maratona foi Buenos Aires também, que eu fiz 2h51 e eu corri com infecção urinária lá, morrendo de vontade de fazer xixi o tempo todo, então foi horrível. 42 quilômetros, aquela sensação de querer fazer xixi e não poder. E não é plana Buenos Aires, tá? Tinha uma elevação maior do que Porto Alegre. E eu terminei bem, foi também que me ajudou a melhorar também para a saída da onda em Boston. Mas, assim, Boston surge realmente quando eu começo a correr as maratonas e correr com o objetivo de ter esse índice, né? Para ir mesmo sem, na época, ter condições financeiras para ir. E foi, assim, algo que eu fui tentando, chegou um momento e falei, chega, não vou mais tentar. E aí eu fui para outra maratona, correr 75 quilômetros, antiga Bertioga, Maresias, enfim, e fui fazer outras coisas. E aí, o ano passado que eu voltei, comecei a correr de boa, sem preocupação, fui melhorando. E agora, assim, acho que a partir do momento que você entende como o seu corpo funciona, a parte do treino, alimentação, psicologia, tudo, é isso, assim, a individualidade, né? Então, eu sei como correr uma maratona para subir 3 horas, eu sei como correr uma maratona para 3 horas e meia, agora eu sei como correr uma maratona com tempo menor. Agora mesmo de manhã eu estava fazendo treino aqui na Riverside, estava correndo no moderado, então está muito frio aqui para mim. Então, vocês imaginam, pós-maratona o percentual de gordura está quase 0. Então, eu acho que essa coisa da consciência corporal ajuda muito a gente a conseguir conquistar os nossos desafios, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Eu queria, então deu para entender que pro Antônio foi quase que um sem querer, mas que depois ele entendeu a dimensão. E o Diego, acho que é a história talvez mais comum, né? Que das pessoas que tentam até conseguir, né? Isso é interessante ver esse contraste. E tem um ponto do que o Diego me falou que me chama a atenção, né? Às vezes a gente fica muito obcecado, né, por uma meta ou por uma coisa, e às vezes o que a gente precisa é dar uma descomprimida, olhar um pouquinho pro lado, fazer um contorno. Daqui a pouco parece que você não está desejando tanto de um jeito tão intenso, às vezes até sofrido, você tira um peso e a coisa vem quase que naturalmente. Não sei se a minha interpretação está correta, né? Mas isso Correto. Né? Então acho que deu para perceber que foi isso. E eu queria então agora entender, além, já que a gente já falou das tentativas, se teve alguma característica no treinamento, assim, algum ponto que pode ser volume, que pode ser suplementação, que pode ser o conjunto da obra, a intencionalidade, alguma coisa que fez o diferencial aí para essas performances tão espetaculares. Não sei se o Murilo quer complementar. Na prova ou para o índice? Pro índice. Para a prova. Pro índice? Para que vocês conseguissem. Índice, contar um pouquinho também. Pode falar da prova também, no sentido de de, assim, no treinamento de vocês de forma geral, neste ciclo que envolve a classificação e a prova de Boston, o que vocês tiveram assim, ou se não tiveram também. Não, foi mais do mesmo e a coisa aconteceu porque precisava só de tempo. Você aumentou, de repente, volume, treino de força? Para mim, eu descobri a chave do sucesso para mim foi tem que ter volume. Cara, eu vou falar para você assim, eu descobri de verdade que eu tenho que ter volume, eu tenho que ter pelo menos uma sessão muito longa na semana. Essa sessão muito longa, para mim, é passar de 1h45, 2 horas de treino, que geralmente é o tal do longão. E eu tenho que ter uma sessão de velocidade por semana. E pode ser ou na base do VO2 ou na base do limiar. Aí limiar contínuo, fracionado, que seja. Mas eu tenho que ter uma velocidade, muito longo, e um volume alto. E para mim,
é quando eu passo de 90 quilômetros. Eu já considero um volume mais alto, chegando até 120, para mim, que estou há pouco tempo relativamente no esporte de endurance. Quando eu entendi isso, foi fantástico. E aí eu comecei também a entender que se eu fizesse várias sessões com muito volume juntos, tipo assim, um dia eu fazia 20, no outro dia eu já fazia 20. Cara, eu tenho 45, então meu joelho incomodava um pouco, minha lombar incomodava um pouco. Então eu comecei a fracionar. Tá, vou fazer 20 quilômetros hoje, mas eu faço 10 de manhã e 10 no final da tarde. Vou fazer um volume muito grande no final de semana. No lugar de eu fazer 36 quilômetros no sábado, eu moro em Recife. Aqui, 6 da manhã, já está 30 graus, um sol na cabeça. Então, o que é que eu faço? Vou sair muito cedo, vou sair de 4h30. Para sair 4h30, tem que acordar 3h30. Então, não dá para sacrificar tanto sono. Comecei a fazer os longos fracionados. Então, eu fazia 12, 14 quilômetros 18, 19 horas da sexta, ia para casa, comia pouco, dormia cedo e meio que terminava os 28, 30 quilômetros no sábado de manhã, para poder ganhar volume sem sacrificar tanto o corpo. Cara, quando eu descobri esse método, esse modelo de treino para mim, correr 90 quilômetros ficou algo natural. Antes eu ficava, meu Deus, 70 quilômetros, era um sofrimento. Depois ficou muito natural. E aí, assim, foi melhorando. E isso, para mim, foi um grande divisor, entender. E o Murilo falou isso no episódio passado sobre fadiga. Falou, parece que quanto mais você vai se acostumando a correr o 28, o 30, você não se abala mais quando você está no 22, no 24. Sua cabeça já está acostumada com aquilo ali. Ele não diz assim, ei, parou, parou, não tem mais isso. Então hoje o cara vai correr 12, 14, já está no 16. E assim, sem fone de ouvido, sem nada, só concentrado na passada. E assim, correr hoje 1h30, 2 horas, não tem nada de sofrimento. Até quando é mais veloz, não tem sofrimento. É algo muito interessante. Então, para mim, isso foi uma virada de chave de treinamento. Segundo, como eu falei, aqui é muito calor. Quando eu comecei a correr, cara, eu saía com uma garrafinha de 500 ml para correr 1h30 no sol. Cara, e eu não sabia. Quando eu comecei a fazer a nutrição adequada, me pesar antes e depois, chegava a perder 2 quilos, 2,5 quilos num treino longo, fácil, mesmo hidratando. Então, eu comecei a colocar sal, comecei a colocar gel, água, pelo menos 800 a 1 litro por hora. Não é que o treino melhorou, a recuperação entre as sessões de treino melhoraram de forma que eu conseguia treinar mais e melhor com mais frequência. Então, para mim, isso foi muito virada de chave para poder melhorar. Mas uma coisa que para mim fez falta para Boston foi Recife é plano, ao ponto de eu correr às vezes 20 quilômetros e ter 7 metros de ganho de elevação. Entendi. Caramba. Eu vou tirar isso no treino de força. Melhora, mas você não tira. Sabe por quê? Porque você melhora a subida com treino de força. Você não melhora a descida. E que o que machucou na prova é descer, 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 sobe. Descer, 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 sobe. Boa. Esse combinado do desce com sobe que faz você sofrer na prova. Para mim, pelo menos. Boa. A A gente vai descida é falar muito sobre esse traiçoeira, ponto. né? Descida é muito traiçoeira. A musculatura mina a musculatura, né? A fase excêntrica ali, a frenagem do movimento machuca demais, né? E cobra o preço ali no final da Então, prova. eles falaram para realmente. mim, não, segura na descida. Uma pirambeira do caramba. Como que segura? Dá vontade de só fechar o corpo e rolando. Tá doido? E Muito você, bom. Diego? Eu tenho um volume semanal acima de 100 quilômetros, até por conta do histórico de ultra, então para mim é normal chegar a 120, 150 quilômetros. Tem essa divisão também de tempo, e conforme a prova eu treino em horários diferentes, até por conta do meu trabalho. Então, tem vezes que eu tenho reunião, então tem vezes que eu vou treinar meio-dia. Mas, por exemplo, para Boston eu sabia que estava frio, então eu moro em Jundiaí, lá eu tenho bastante pirambeira, bastante morro.
Então, tinha vezes que eu tinha que treinar ou muito cedo ou treinar à noite para ficar, né, preparar o corpo e a mente para a temperatura, né? E mesmo questão de chuva, então tinha dia que estava chuvoso, que a gente sempre fala, quando você está treinando e começa a chover, tudo bem, mas você sair com chuva para treinar é um desafio muito grande. Então eu fui acostumando. Eu tive para Boston especificamente quando eu entrei, então eu procurei a Fran Nutri, que hoje inclusive está correndo a Super Ultra na Costa Rica, representando o Brasil. Eu tive acompanhamento, né, que eu tenho com psiquiatra, com psicólogo por conta do transtorno de ansiedade, mas eu tive a psicóloga do esporte, a Ana Cristina, né, com uma mentoria aí que me acompanhou. E em si, acho que para Boston, para conquistar o índice, acho que tudo isso, acho que é muito essa percepção de técnica, de correr diferentes provas, para você ir realmente se adaptando. E uma coisa específica, acho, do treinamento foram os treinos longos com o chamado pace bem devagar, porque o meu pace em trote, em regenerativo, sempre estava abaixo de 5. Então, eu tenho a minha tabela de ritmo, que o meu mais devagar é 5 e 1. Mas eu comecei a correr a 5 minutos, 30 segundos o quilômetro. Então, isso por 1h30, 2 horas, que é realmente o treino regenerativo e é onde você ganha força, né? E realmente o corpo fica ali, né? 2 horas devagar. Não é rápido, é devagar, sabe? Trotando ali devagarzinho, 2 horas, bastante, porque eu fazia tudo muito, muito rápido, né? Eu fazia esses regenerativos, um treino em ritmo muito rápido. E aí aprender a correr às 5h30 foi um desafio, mas que me ajudou bastante, né? Muito tempo correndo, né? Um volume pequeno de quilometragem, mas um tempo grande ali naquele ritmo devagar, né? E por semana eu tenho 2 treinos de velocidade, geralmente terça e quinta, com tiros mais rápidos, os outros regenerativo e musculação, fortalecimento, que aí é o Bruno Zacarias, que já me acompanha há anos e nunca tive problema de lesão com ele. Sempre que eu tive alguma lesão, o que o fisioterapeuta passava era o que o meu personal trainer passava de exercício. Então, acho assim, o que funcionou para mim foi especificamente treinar devagar, correr devagar, aprender a correr devagar, fazer regenerativo mesmo, né? E não ficar correndo no regenerativo num ritmo quase de prova. A uma grande chave, né? Uma virada mesmo, esse correr devagar, né? A gente bate muito nessa tecla aqui no episódio, o quanto é importante, né? Principalmente quando a gente está falando em volumes mais altos, né? E um acúmulo de muitas sessões, uma atrás da outra, né? Às vezes até treinos duplos, como o Antônio mencionou, né? Um treina de manhã, depois treina à tarde, à noite. Se a gente não tem essa sabedoria, né? Esse aprendizado de o que é leve para nós, né? E mais uma vez, é algo individual. Né, o 5h30 para o Diego, com certeza também é um ritmo leve para o Antônio. Para muitos pode ser um ritmo mais intenso, de repente para outra pessoa o ritmo leve é 7 por quilômetro e tá tudo certo, mas a pessoa encontrar o que é leve para ela é importantíssimo para que ela consiga acumular volume de treino, que é importantíssimo para o esporte de endurance, né? Esporte de endurance é volume dependente, é um grande fator para melhora de performance, mas para a gente fazer isso, minimizando ao máximo o risco da gente se machucar, a gente precisa saber correr leve. E como o Diego falou, é chato pra caramba, é muito chato, né? Eu, como treinador, muitas vezes, quando eu tenho um aluno novo, recentemente mesmo, um cliente que está há 5 semanas comigo, bateu em 2 minutos o recorde dos 5 quilômetros dele. Tinha 24 e pouco, fez em 22 e pouco a prova. Até conversei aqui em casa com a minha esposa, que também é treinadora. Falei para ela, Natália, assim, em 5 semanas, uma adaptação significativa de treinamento não foi, né? Foi simplesmente o fato de que eu segurei ele, ensinei ele nessas 5 semanas a pegar mais leve, fiz um período de polimento de uma semana e ele chegou na prova descansado, algo que ele nunca chegava. Pronto. Então, realmente, é uma chave para a gente melhorar nossos treinos e também nosso desempenho em provas, né? A gente chegar inteiro nas nossas provas, é importantíssimo. Perfeito, é isso aí. É treinar leve para poder treinar forte, né? Coisa que a gente sempre fala aqui, né? Se você treina forte sempre, você não treina forte nunca. Então, gente, vamos agora então para Boston propriamente dito. Então, conta pra gente, vamos inverter a ordem. Agora a gente começa pelo Diego. Conta pra gente como é que foi aí a chegada, se foi emocionante, o que você achou da experiência da cidade, da feira, da atmosfera. Conta pra gente. Se teve um momento assim que caiu a ficha e falou, meu Deus, tô aqui. Conta pra gente.
Eu tinha visitado Boston em 2019 já, quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Então já fiquei imaginando, né? Porque fica a linha de chegada, finish, ali pintada. Então eu falei, né? Eu vou passar aqui, né? Então foi quando eu consegui o índice no final do ano. Depois teve a história do Covid. Mas esse ano, assim, eu tive uma preparação. Eu falei, eu quero viver o sonho, né? Então eu quero ver o sonho 100%, né? Então aquela coisa, estou aqui, cada experiência que tiver eu quero viver. E foi muito bom porque, a princípio, assim, né, tem essa questão do investimento financeiro, que é sempre bom colocar um investimento alto. Então, quando saiu, enfim, eu já fui ver hotel, tudo aqui, já estava tudo ocupado, né? Então, estava muito já caro os valores. Eu tinha até uma amiga, e aí 2 pessoas já tinham pedido hospedagem, eu consegui, enfim, com um amigo, enfim, que alugou para mim e tal. E eu cheguei assim, Boston é mágico, porque a cidade, ela se veste para a corrida, né? Então, você vê a Blue Jackets, todo mundo andando, a cidade respira a maratona, as pessoas, e aí você começa a ver, principalmente as pessoas idosas que já correm várias edições de Boston, andando pelas ruas, o orgulho que se tem, o carinho que as pessoas têm com você, desde do aeroporto, quando eles percebem que você está vindo para a maratona. Então, você é muito bem acolhido na cidade. E respirar essa atmosfera é bem diferente, porque no Brasil a gente está criando essa cultura de corrida, infelizmente, é uma cultura que tem a influência ruim e a influência boa, né? Então, a gente tem realmente pessoas que hoje, né, constroem conteúdos de qualidade, como o Quilômetro 41, lembrando, né, para quem chegou até aqui, apoiem o Quilômetro 41, se tornem um apoiador como a gente, entre no grupo lá de WhatsApp, porque a gente precisa de conteúdos de qualidade, para que realmente crie uma cultura saudável para nós. E em Boston, você tem essa cultura que mesmo quem não corre está te apoiando. Então, chegar aqui foi respirar 24 horas a maratona. Então, você em restaurante, você encontrar a Expo, e é tudo muito fluido, tudo muito bem organizado. E aí eu entendi por que a World Athletics tem um cuidado para que as maratonas se tornem majors. Porque realmente, desde quando você pisa na cidade, você já tem que estar dentro da corrida, né? Então, toda a organização, tudo, gente, assim, metrô, transporte, restaurante, tudo é pensado para o maratonista, para a maratonista. Então, foi uma experiência, assim, incrível. A Expo em si, acho que o Antônio também pode compartilhar isso, ela não foi, assim, tão grandiosa, né? Mas a gente vai muito pela emoção, a gente pegar o número e tal, mas é tudo muito organizado, muito fluido. Você não pega fila, assim, tem a filinha para entrar, tal, mas você vai o tempo todo andando, né? Então, eu fui pegar o meu kit, por exemplo, no sábado de manhã, e estava super tranquilo para pegar. Não fui sorteado para a corrida dos 5 quilômetros, que eu tentei, eu e o Bernard, mas, assim, eu posso dizer para vocês que Boston te coloca numa referência de maratonas muito alto. Depois de Boston, qualquer maratona que você olha, para se comparar a Boston, só se for outra major. Então, assim, eu fico pensando sempre assim, mas por que em São Paulo, por exemplo, né, a gente tem, né, maratonas em São Paulo, não consegue fazer essa organização. E aí não é muitas vezes a empresa que organiza, mas a cultura local. Em Curitiba, por exemplo, nas 2 vezes que eu corri, pessoas que atravessaram, né, o percurso de carro com os staffs ali, que não respeitaram. Pessoas andando de bike, acompanhando outros atletas, que não pode. Né? Eu faço parte do movimento Eu Jogo Limpo, e eu vi galera fazendo sub 3 horas, mas que teve o tempo todo acompanhamento de bike para hidratação. Isso é ilegal, né? Contra as regras. E aqui em Boston não, é tudo muito, muito certinho. Então, assim, eu sabia que ia fazer sub 3 horas por conta dessa energia, dessa estrutura, né? Mas realmente, assim, você que tem o sonho de vir para Boston, você vai ver que o nível eleva demais. Muito interessante, né, André? A gente falou no nosso episódio sobre a São Silvestre, essa questão cultural, né? A gente mencionou isso, a gente falou, claro, organização, a empresa que organiza tem uma baita responsabilidade por trás. Eu acho que precisa ali fazer um estágio ali em alguma major, entender como que os caras fazem essa questão de organização, mas a gente tem outro lado que é a cultura, né? E a gente está há alguns anos atrás ainda
né, todos os países que têm majors, né, e uma questão mesmo da gente ir conquistando essas adaptações, né, e mudar essa cultura, né, mais gente torcendo, mais gente respeitando o corredor, acolhendo o corredor, os restaurantes, os locais, fazendo alguma ação. Pô, você vai correr a São Silvestre, pô, a sua entrada no MASP é de graça, a sua entrada não sei aonde é de graça, fazer algum tipo de ação nesse sentido, né? A gente ainda não tem isso, a gente está alguns anos luz ainda desse cenário, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Mas bora lá, Antônio, conta aí sua experiência, como que foi? A minha foi interessante já no avião. A gente já no aeroporto, você já via muita gente com a camisa de Boston ou de outras maratonas, majors e tal, e todo mundo já falando, não, que eu fiz o índice, não, eu tô indo por agência, enfim, né, alguma coisa lá. Você já estava na fila do embarque, já estava um clima. Quando entra no avião, todo mundo ali falando e só falava em maratona, 9 horas de voo, todo mundo maratona. Quando desce, a gente tá na imigração, aí tava, salvo engano, a Verinha da Major estava nesse voo, aí tava o pessoal da Contrarrelógio nesse voo, tinha influencer lá, o Ian, né, que faz influência digital, não sei o que, ele tava nesse voo. Tipo assim, o voo era para Boston, era um negócio assim, só maratonista, bem dizer. Quando desce, imigração, você chega lá, o cara, bom dia, tudo bem? Tudo. Aí ele olha pra você e faz, por que você tá aqui? Aí eu abri o sorriso e falei, para correr a maratona de Boston. Aí ele falou, congratulations. Eu olhei e falei, nossa senhora, né? O oficial da fronteira já falou assim. Aí ele Pô, você foi perguntou, fica tratado até bem quando? na imigração americana, isso é raro, hein? Aí ele chegou para mim e falou, fica até quando? Aí eu peguei e falei, o dia, né? Eu voltei na terça após a maratona. Aí ele olhou para mim e fez, good luck. E me entregou o passaporte. Eu falei, nossa, nunca foi assim, desse jeito. Sempre é, vai para onde? Faz, não, toma. Eu falei, nossa senhora, então assim, entra. Eu já fiquei ansioso. Eu falei, eu preciso agora ir lá comprar minha jaqueta. Quando eu chego, a cidade pintada de azul e amarelo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, quando você põe a jaqueta, aqui é a minha também, porque não dá para usar agora, que aqui é 30 graus. Ó. E aí, quando eu ponho a jaqueta, parece que você virou um outro ser humano. Todo mundo na rua. Você vai correr? Você vai correr? E aí você pode visitar o ponto turístico de forma gratuita. Aí você tem lá a cervejaria Samuel Adams, que você compra e ganha o copo porque você é maratonista. Começa um monte de coisa, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E quando corre, que você anda com aquela medalha, o pessoal bate palma na rua para você. E aí, tipo assim, foi realmente algo impressionante, fora o fato de ter muita gente na rua. E assim, não desmerecendo nenhuma outra, pelo amor de Deus, tá? Das majors ou qualquer outra, mas assim, a gente tá falando de uma prova que sai de uma cidade e vai para outra, cruzando várias cidades, onde tem pontos que não tem residência. E ainda assim, tem pessoa no meio da rua. Isso, para mim, é o que mais chamou a atenção, porque uma prova dentro da cidade, compreende-se que é mais fácil ter pessoas na rua. Mas uma prova que você passa pelo meio do campo, do lado é um riacho, é uma, sei lá o que é, uma plantação de não sei o quê, e tinha gente, clec, 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 com sino, eu dizia, meu Deus do céu, o que é isso? Você passa banda de rock tocando, que não foi a organização que colocou, era o pessoal tocando, falei, meu Deus, olha, completamente diferente. E sobre a Expo, eu concordo 100% com o Diego. A minha expectativa foi alta para a Expo e ela entregou igual a uma Expo de uma maratona que eu já fui, né? De Buenos Aires ou uma de Lima, que são provas boas, né? Que tem selo Platinum da World Athletics, selo ouro da World Athletics. Mas assim, eu esperava uma Major. Eu esperava algo. Não foi. Eu confesso que na Major, na Expo, eu acho que eu passei 5 minutos, bati foto ali no unicórniozinho, um negocinho tal. Beleza, deu por visto, vamos embora. Agora, a emoção de pegar o bib, o númerozinho de peito, bater aquela foto com a camiseta da prova, aí eu falei, não. Isso realmente foi diferente. Aí isso mexeu realmente dentro de mim. Mas dizer assim, a Expo eu achei que poderia. Eu lembro que vocês faziam aquele ranking das maratonas, né? Nota 5. Uhum.
3 de 5 aí seria uma nota para, né, Diego? 3 de 5 eu acho que seria uma nota para essa Expo aí. Mas eu acho que tudo isso que vocês falaram é aquela coisa da cidade abraçar a prova, né? É uma coisa que tem tradição, que tem história, que está na cultura do povo. E também tem a parte logística, né? Que não basta ter, se você não tem um aeroporto decente, uma rede hoteleira decente, você não tem, também não adianta, né? Então a gente tem muito a galgar aí. Murilo, pergunta aí sobre a questão do dia da prova. Boa, vamos começar pelo Diego de novo, né? A gente inverteu aí a ordem dos nossos convidados. Diego, depois o Antônio, contem pra gente como que foi o dia da prova, né? Como que foi ali a ansiedade ao acordar, dormiu bem, não dormiu bem, como que foi sair da onde vocês estavam, chegar na largada, a questão logística mesmo, como é que foi a corrida, estratégia, o que que você achou do percurso, desafiador, não tanto quanto falam, a estratégia fluiu bem, não fluiu, teve que fazer alguma adaptação, estratégia de hidratação, suplementação funcionou, não funcionou, como é que foi? E aí, André, já pode contar o tempo final já? Então já pode contar o tempo final também do Diego e depois do Antônio. Vamos lá, bora. Bom, eu acho que antes do dia da prova tem, né, o dia anterior à prova. Então, quando você chega em Boston, acho que já foi como dica, né, se você tiver como chegar antes, 2 dias antes, por conta do clima, é muito importante para você se adaptar. Então, eu cheguei na sexta-feira de manhã, eu tive uma parada em Montreal, no Canadá, e depois que eu segui para Boston. Então, eu cheguei de manhã, estava muito frio, mas aí quando foi umas 3h30 da tarde, saiu um pouquinho de sol e eu saí para rodar. Eu fiz uns 8 quilômetros. E aí no sábado eu rodei novamente, depois eu fui pegar o kit, já tudo para adaptar com o corpo, né, com o frio. E no domingo eu relaxei, eu tenho o ritual de comer macarrão, né, espaguete ao molho sugo. É uma coisa que eu faço e que a minha Nutri passou, a Fran Nutri passou, então eu sempre como. E aí eu até fui no centro de Boston para comer, e aí eu pedi um prato, e aí eu comi, mas ainda fica com a sensação de fome, né? E eu falei pro Bernard, assim, preciso de um segundo prato. Ele, nossa, mas você comeu um prato agora enorme de macarrão. Eu falei, tá, mas eu comi para a primeira meia maratona, agora preciso comer o segundo prato da segunda faixa da prova, né? Então eu comi 2 pratos de macarrão com vegetais refogados, que eu sou vegetariano, ovo-lacto. Então, assim, eu fui dormir cedo, a medicação que eu tomo, ela me deixa mais devagar, então eu tenho que tomar um remédio que me induz ao sono, né? Ele não tem problema de doping, tá? Todos os meus medicamentos eu sempre entro na lista lá, então eu não tomo, por exemplo, Neusadina, que é considerado doping, sabe? Esses remédios para ajudar a respiração, então tem vezes que eu passo alguns perrengues por conta disso. Então, a dose de medicação que eu tive que tomar por conta da ansiedade, eu reduzi para metade, com orientação do meu psiquiatra, para não ficar tão lento. E aí, no domingo, a gente fez... Não, no sábado, a gente fez um teste, né, de percurso, tal, como que eu chegaria até os ônibus, para eu ir de trem. E acabou que eu agendei um Uber, né, o Uber me pegou no hotel, e me levou até, e assim, é tudo muito organizado, gente, assim, você entrou no fluxo, então você vai muito tranquilo. Então, na roupa, coloquei a roupa, me certifiquei, gel, tudo, mentalizei toda a prova, o que me ajudou muito também foi uma conversa que eu tive com o meu técnico na semana antes de vir para cá, que eu não sabia que pace eu ia fazer, né, eu quebrei alguns treinos por conta de trabalho, então eu não sabia. Eu sabia que ia fazer sub 3 horas, mas não sabia como correr, por causa dessa questão de subida e descida de Boston, enfim, né? Todo mundo fala, né, que tem muita subida, a hard break, e não sei o que tal. Então, estava sem noção do pace. Eu sabia que eu tinha que correr, né? Tinha feito sessão de biomecânica com o Luiz da Your Move, e fiz também muita liberação com a Thay da Live Physio também para ajudar. Mas não sabia que pace eu ia fazer, então o Felipinho me deu uma orientação muito boa. Ele nunca correu Boston, apesar de ser um ultramaratonista, assim, incrível, ele nunca correu Boston, mas ele conhece o percurso e, assim, me deu muita segurança, e a psicologia do esporte também, que a Ana me deu. Então, na véspera, eu fiz toda essa mentalização de preparar o meu equipamento que eu ia usar, e a cabeça também, né? E se acontecesse alguma coisa, porque como eu já tive problema de lesão,
que eu até falei, se acontecesse alguma lesão antes de eu chegar aqui, eu ia caminhar, mas eu ia completar, porque eu não ia perder o investimento, né? Então, eu fui preparado para vários cenários. Então, desde de eu cair, do meu joelho acontecer alguma coisa, de eu passar mal, mas eu fui seguindo aquilo que eu treinei, né? Então, preparei, acordei de manhã, coloquei minha roupa, até eu tô com ela aqui por baixo, se está focando. Tá sim. Então eu fui Bom com essa demais. regatinha e com uma camiseta térmica também, por conta do frio, né? E assim, eu cheguei lá, coloquei as coisas no guarda-volumes e fui pro ônibus escolar para ir, né? Então, assim, ônibus escolar duro, banco, gente, as crianças aqui andam naqueles ônibus amarelo, o banco é duro, é de madeira, parece. E chegando lá no campo, né? A gente pensa que vai ficar muito tempo, mas você não fica tanto tempo assim. Eu fiquei acho que uns 40 minutos aguardando que eu larguei na primeira onda, mas assim é muito importante quando você for correr essas maratonas, seja de Boston, de Nova York, de Chicago, que você leve muita roupa de frio, porque a nossa roupa de frio no Brasil, ela não é preparada para o frio daqui. E as pessoas daqui, elas ficam de short e regata, enquanto a gente está com 2 blusas de frio e 2 calças de moletom. Então, assim, eu fui com uma coberta, né, para dispensar lá. Então, assim, eu me mantive quente o tempo todo. Até 5 minutos antes da prova, eu estava com a blusa de frio. Né? A hora que eu fui para a largada mesmo, foi a hora que eu tirei a blusa de frio. Mas a calça eu tirei a hora que eu já fui para o curral. Qual era a E a temperatura, prova Diego? deu 6 graus, né, Antônio? 6. De manhã. Tava 6 graus pra gente. Diego, eu acho que quando a gente chega para a concentração lá, chegou a estar 3, e na hora da largada que estava 6. É muito Caramba, frio. Tá um pouco bem mais frio. quente. Bem frio. Eu nunca tinha corrido, até foi lá minhas outras provas, Buenos Aires e Porto Alegre, eu cheguei a correr a 9 graus ali, Porto Alegre com chuva, com garoa, vento, mas nada de 6 graus, então isso me assustou, mas enfim, estava com equipamento. E aí a largada em si, aquilo acho que até vocês colocaram aqui em algum podcast, né? A galera tem que segurar, e assim, o meu técnico liberou para eu largar 3:55. Mas só que era tanta gente correndo no mesmo ritmo que você não conseguia ultrapassar. Então, assim, não tinha paredão, não tinha nada, era todo mundo correndo no mesmo ritmo. Então, eu saía 4:05 e eu tentava acelerar e não conseguia. Então, depois dos 5 quilômetros, você começa a abrir alguns vácuos e você vai conseguindo ir ali. E durante a prova eu encontrei 2 brasileiros, aí um tentou me acompanhar, e aí ele falou, não dá para mim, hoje é o seu dia, vai, né? E aí eu fui. E aí encontrei um outro brasileiro que tinha quebrado o dedinho, o Renan, Caramba. foi descer uma escada e quebrou o dedinho. E aí a gente tentou ir ali junto também, mas ele também ficou. E a prova em si, até assim, antes de chegar no meu tempo, eu poderia ter feito um tempo melhor. Só que eu queria viver o meu sonho. Então, eu bati na mão de tudo quanto era criança que eu achei, enquanto estava todo mundo na esquerda, fazendo as curvas mais fechadas, na direita, fazendo as curvas mais fechadas, eu estava na esquerda, batendo palminha com as crianças, fazendo hi-fi de ponta a ponta. Então, tinha criança sentada, abaixada, eu abaixava também para bater a mãozinha. E quando chegou na Universidade das Meninas, tinha um grupo de brasileiras, aí eu diminuí para cumprimentar, beijei 2 meninas, tirei foto com uma, gravei vídeo com outra, e foi assim a primeira parte da maratona. E quando chegou a parte de subidas e descidas, exatamente, eu acho que essa coisa da organização da prova, todo mundo no mesmo ritmo e de forma honesta. Claro que você via que tinha pessoas que não estavam com biotipo ali para aquele ritmo, que aí você pode até pensar assim, não, essa pessoa conquistou o índice, aconteceu alguma coisa que ela perdeu a boa forma, né? E tem outras pessoas que realmente, apesar de você olhar e falar assim, esse biotipo não parece que corre tão rápido, a pessoa era forte, corria. Mas outras realmente que estavam ali porque ou foi por agência ou, infelizmente, enfim, né? Fez aí coisa que não devia para conseguir o índice ali. Mas a prova em si ela é muito fluida e eu acho que essa questão cultural, são 42 quilômetros que você não fica sozinho. O tempo todo tem pessoas, como o Antônio colocou, mesmo nos locais assim, que não deveria ter ninguém, vai ter gente ali. E quando a gente corre aqui no Brasil, por exemplo, né, eu sempre termino ali entre os 100 primeiros, 200 primeiros, tem hora que chega assim, tem um lá na frente, um atrás, não tem ninguém. Então, assim, é muito cabeça no Brasil. Então, acho, quando você chega lá, que você tem essa energia da galera o tempo todo te empurrando,
Então, você melhora muito, né? Então, tanto que quando chegou no quilômetro 30, 32, eu estava super de boa, estava no modo automático, dando risada, curtindo a prova mesmo, não estava nem aí pro tempo, já tinha esquecido o tempo. E aí, depois que eu passei os 34 quilômetros, né, que tinha a faixa, né, você venceu, tal, né, siga agora para terminar, que aí eu fui indo, aí começou o momento zumbi que eu falo da prova, né, então a galera caía, a galera começar a correr torto, né, então esse foi o momento, mas o tempo todo essa energia. E quando chega ali para o final, né, que a gente faz as curvas, né, eu tava super de boa, né, e quando chegou na reta, eu tinha um brasileiro na minha frente, eu passei ele, estava super bem. Mas aí deu aquela bugada na minha cabeça de caramba, eu tô em Boston, né? Que aí você vê a linha, né, lá, tal, e eu, sabe assim, deu um flashback de tudo que eu tinha passado, de tudo, né, que eu tinha feito, aconteceu de vida, dessa questão minha de ter viajado, né, sabe? Passa um filme mesmo, muito rápido. E nisso, esse filme muito rápido fez com que eu desacelerasse. O brasileiro que eu tinha passado me passou. Tanto assim que eu estava, acho que 3:20, caiu para 3:40 o meu pace nessa reta, por conta disso, que eu fiquei num momento muito contemplativo. E terminei a prova, enfim, super feliz, né? Adrenalina, endorfina, serotonina, tudo a mil. E quando eu viro, né, falando do tempo, eu olho para o relógio, tá em 2:49. Eu falei, nossa, eu vou correndo melhor do que Boston, né? E não estou cansado, né? E aí depois, né? Eu falei, quando estava no, pensei, não, espera aí, 2:49, mas eles devem estar contando a partir da elite. Então devo ter uns minutinhos a menos aí. E aí foi que eu fui indo, e aí foi no meio do final, né, da reta que eu tive essa bugada de contemplação, que eu diminui o ritmo, então eu teria feito alguns segundos a menos. E aí eu fechei em 2 horas e 46 e 59 minutos. Tá? Muito bom. Caraca. Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns Parabéns. mesmo. Olha Que que tempasso. não tá dando, E infelizmente eu não tá acho dando que pra ler aí, mas eu vi que você gravou, né? Você gravou o tempinho aí, um tempo incrível. Parabéns de verdade. Isso não é pouca coisa. É uma baita de uma conquista e merece ser celebrada e com certeza valeu a pena desacelerar esses 20 segundos aí pra ter esse momento de contemplação que você falou. Com certeza valeu a pena. Com certeza. Muito Vai lá, bom. Antônio, conte pra gente como que foi a sua experiência. Vamos lá. Concordo 200% com o Diego aí. O dia pré-prova, ele é essencial para a prova. Eu tenho um nutricionista, ele é de São Paulo até, muito bom, chamado Murilo Dátilo. E o Murilo, ele é incrível. E aí, ele já começa comigo falando, você vai correr no domingo? Na segunda, perdão, eu já quero que você no sábado à noite já comece a comer mais macarrão, mais massa, evitar muita proteína pesada, muita fibra. Quando eu acordo, já no domingo, no caso que é correr na segunda, né? No domingo já acorda do que eu comi, da primeira refeição do dia, bebi, até o final do dia, é foto, manda para ele. Ainda tá pouco carbo, come mais. Tá pouco líquido, aumenta a ingestão. Tá pouco sódio, bebe 2 Gatorade ainda daqui pro final do dia. E ele fica ali em cima, 24 horas antes, assim, ó, batendo em cima o que eu tenho que fazer. Outro ponto ao chegar lá na prova, né, no hotel, descansei bem, dormi bem. No outro dia, já tudo, camisa alfinetada. Pessoal, vai fazer um pouquinho de barulho. Chegaram meus filhos aqui agora, tá? Deixa eu só Sem te avisar. problema. Eu estou em reunião. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei lá, alfinetei já tudo, já deixei tudo pronto, gel separado. Detalhe: Boston, a largada foi 10. Tinha que pegar o ônibus que ele falou, o Diego falou, 6:45. Aonde eu estava era, no mínimo, alguma coisa em torno de 40 minutos para chegar para pegar o ônibus. Então, se eu largava de 10, eu acordei de 5 da manhã. Tomo um café, come no ônibus, come esperando já lá em Hopkinton, né, que é a cidade que a gente larga. Então, ficou uma situação de tipo assim, precisou de um aporte nutricional
muito correto, muito, digamos assim, ajustado para não dar errado. Beleza, deu tudo certo, percebi que estava bem, comi tudo bem, descansei bem, acordei bem, decidi não ir de transporte público, fui de Uber pro dia, porque sempre fica aquele receio tudo, né? E aí fui de Uber, cheguei lá, segue o fluxo, não tem erro. Deixa a bolsa que você vai pegar na chegada, leva sua marmitinha dentro da bolsa, que é obrigado ser naquela bolsa para você levar. E aí você vai, chega lá, tem muito acesso a banheiro, a tudo, para você não ter tanta espera. E aí você vai para o curral. Eu larguei também no vermelho, que é a onda mais rápida, né? Igual o Diego. E é engraçado, o seu número de peito é seu número de classificação. Dos 30 mil corredores, eu era o 7.618. Isso quer dizer, eu vi que o vermelho ia até 8 mil, mais ou menos. Isso quer dizer, os primeiros 8 mil que estavam ali dentro, todos eram sub 3 ou melhor do que sub 3, assim, 2,40, 2,20, sei lá. Olha o nível que estava lá dentro de corredor. E Prova o Diego falou uma fortíssima. coisa que é real. Tem gente que você olha pela velocidade que está correndo, pelo biotipo da pessoa, você fala, não foi ele que fez esse índice. Ou ele fez esse índice e ele parou de treinar tem 6 meses. Não é possível que ele fez esse índice desse jeito. Porque não é possível que esse cara tá com um número de peito, sei lá, 4 mil e pouco, 3 mil e pouco, e é um cara que tá correndo a pace de 4,20 aqui dentro. Não tem como. Mas enfim, larguei, todo mundo vai devagar. Na largada você vai, sobe, quando você passa da linha, você faz assim, ó, uma pirambeira. É uma milha, 1.600 descendo, só desce, desce, desce. Quando eu olhei, meu relógio apitava. Eu tava 3,45 de pace. Eu falei, nossa, eu vim aqui para correr a 4,05. Tá errado. Mas eu não tinha como parar, porque tentar frear, eu sentia que machucava mais a coxa do que tentar descer no fluxo. Então eu disse, cara, vou no fluxo. E eu fui no fluxo e eu fiquei numa média de 4,02, 4,05, 3,55 e deu uma média geral até o quilômetro 30, mais ou menos, 28, que é quando a gente chega ali em Newton, né, Diego? Mais ou menos, pelo 28, tava 4,02 de pace. Então eu tava bem e me sentindo muito bem. Passei ali pelo colégio, né, Wellesley, que tem a gritaria lá, nem liguei para isso. Diferente do Diego, eu fui muito focado em vou fazer, mas ao mesmo tempo eu quero curtir, olhando, contemplando, mas focado. Eu quero perceber o que tem à minha volta, porque assim, você me pergunta, como foi Buenos Aires? Não lembro. Como foi Lima? Não lembro. Como foi Brasília? Não lembro. Falei, não, essa eu quero lembrar. Mas eu não quero high five na galera, eu não quero parar para pegar uma cerveja de alguém, para comer um pedaço de melancia. Não, eu vou fazer meu tempo. E eu fui, mas aí eu vou falar. Quando começaram as subidas, por não treinar em subida aqui em Recife, cara, eu senti. E aí começa a doer minha perna, aí você fala, ufa, passou. Aí quando você vai descer depois de uma subida, a coxa machuca muito. E aí sobe de novo. Aí ela fica pegando fogo. Desce de novo, machuca pra caramba. E tem uma subida antes da Heartbreak. Todo mundo fala da Heartbreak, mas ela é pior do que a Heartbreak. Aquela terceira subida ali em Newton, cara, não foi Deus que criou aquilo, não, velho. Não tem como. Tô falando um negócio assim, enlouquecedor. Eu só queria acabar, que acaba, pelo amor de Deus, acaba. Só que quando acaba, ela desce de novo. Aí minha perna assim, matando. Detalhe, eu tava 4,02. Nessa subida, eu já tava 4,30, chorando. Chorando para estar 4,30. Quando eu chego na Heartbreak, minha perna tava assim, esgaçada. Que eu olho 4,45, 4,55. Comecei a olhar lá no final, um negócio vermelho grande, assim, uma placa gigante. E eu olhava, né? Eu não uso óculos, não, mas eu fico olhando o que tem escrito ali. Daqui a pouco tinha assim: You did this. Heartbreak is over. Meu amigo. A mente disse: agora vai pra cima de novo, garoto. Era, até me lembro, era um outdoor da Nike. É, Tinha eu um vi esse LED outdoor. gigante assim.
Aí eu falei, Heart Eles Rate foram is over. geniais, porque a prova é Adidas, na verdade, né? Mas a Nike E, ó, teve o essa que eu mais me sabedoria de lembro é a botar esse Nike. outdoor. E aí eu falei, faltam 9 quilômetros, vou voltar para ritmo de sub 3. E aí eu fiquei 4:10, 4:15, 4:09, 4:08, 4:05. Não consegui mais voltar para nada abaixo de 4 por quilômetro, confesso. Mas, já naquela situação, vou para o tempo que eu gostaria, que era a minha meta, 2:55, fiz 2:55,02. Aí, Muito parabéns, bom. parabéns. Tem Bem um fácil, pace de parabéns. 4:08, é um tempo que eu considero bem legal. Bati aí meu RP, fiquei feliz e posso dizer que foi uma grande experiência. Muito Espetacular. bom, parabéns, Antônio. Uma coisa acho que eu não coloquei, mas é importante, a questão do uso de gel, que foi até já dos podcasts aqui do quilômetro 41. Eu usei apenas 3 gels. Usei um no campo, na concentração, e depois, acho que no quilômetro 10 e no quilômetro 28, um com cafeína. Usei um gelzinho da Dux, até que é Iron, né? Os Irons usam, triatleta. E eu nem usei todo ele, porque era muito, só usei metade. E foi o suficiente. E uma das coisas realmente, voltando, da organização, né, é você descobrir qual isotônico que vai ter. No caso, eu sabia que era a Gatorade, não fazendo propaganda, mas falando aqui. Então, eu usei muito Gatorade. Então, eu fiz, no meu caso, funciona para mim. No caso, gel, água, água, Gatorade, água, água, gel. Né? Eu nunca faço a ingestão de gel com Gatorade junto, porque dá piriri na certa, dá ruim. Então, sempre eu faço esse intervalo com a água para poder sair. Então, assim, como tinha Gatorade, então eu fiz esse uso para me manter sempre hidratado. Então, todos os postos de hidratação, só teve 1 ou 2 que eu não consegui pegar água. Mas todos eu fiz a ingestão de água ou de Gatorade, assim, e não é beber um copo, é questão de uma colherzinha, um dedo de água de Gatorade, para me manter hidratado sempre. Então, isso também fez uma grande diferença, essa estrutura da prova dos 42 quilômetros, né? Por exemplo, quando a gente vai correr Santiago do Chile, é uma experiência trágica, porque os 15 primeiros quilômetros, quando eu fui correr, não tem hidratação. Nossa. Então, assim, é terrível. E eu não entendia porque as pessoas estavam com garrafinha de água. E aí eu fui descobrir exatamente na prova, que não tinha hidratação na primeira parte. Caramba. Mas você sabe, Diego, que assim, você vê, né? Isso é muito individual, mas é pouco gel que você consumiu, assim. Não dizendo que você fez errado, né? Quem sou eu, né? O cara correu 2 horas e 44, né? Mas assim, você já deve estar muito adaptado a essa ingesta relativamente baixa, assim, de gel. Isso é muito individual, né? Por exemplo, para uma pessoa como você, que falou, se eu tomar muito eu vou ter piriri, talvez tenha sido a melhor estratégia possível, né? Vai muito de cada um. Eu não sei se o Antônio quiser entrar nesse detalhe, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que ele tomou bem mais do que 3 ao longo do... Nossa. Eu sou do time do Sebastian Saul aí, que é 100 gramas por hora, né? Cara, a estratégia que eu fiz com o meu nutricionista foi de 60 a 90 gramas hora, sendo basicamente um meio a meio, 50, porque eu avisei a ele que ia ter Gatorade, então rolou o cálculo, ele estuda a prova junto comigo e ele viu que a cada milha ia ter água e Gatorade. Então ele falou, vamos de meio a meio. Então a gente fez aí basicamente 6 géis de carboidrato mais o Gatorade durante a prova. Então ele falava, ó, são 250 de Gatorade. Basicamente foi um posto de Gatorade sim, um não do Gatorade, água em todos os postos e mais o gel de carboidrato que eu fui tomando. E agora não me lembro se eu tomei 2 ou 3 com cafeína. Então, mas porque dentro da minha estratégia pré-prova, eu já tomo uma cápsula de cafeína e, sem fazer propaganda, um Red Bull tradicional sempre. Isso aí, eu não abro mão. Antes de prova, já sabe. Um Red Bull mais uma de cafeína. Fecho ali praticamente minhas 300 gramas de cafeína. Na largada, meu primeiro gel é com cafeína. Então, eu vou. Então, eu faço muito mais carbo, que é, teoricamente, hoje uma preconização da ciência, né? A gente sabe que
Os 60 gramas hora é uma recomendação média, então eu mantenho mais ou menos esses 60 gramas. Detalhe que na prova eles estavam com 3 pontos de malting, né? Que é teoricamente hoje o melhor gel do mundo e tal. Tinha 3 pontos gratuitos para você pegar, com e sem cafeína. Uhum. Muito bom. Ô, Antônio, eu sei que você tá com o tempo aí, como é que você tá? A gente pode seguir ou você precisa se despedir? Você tá mutado. Eu estou mais ou menos aqui já precisando ir. Então, assim, se puder só... Não, então eu vou Eu fazer estou o vendo seguinte. aqui também pela pauta que é o pós-prova, uma reflexão e o encerramento, né, para mim. Então vamos lá, então me fala, vamos encerrar com você, aí você pode ir, depois a gente vai fazer uma sessão extra aqui com o Diego, pode ser? Porque eu não quero te complicar aí. Cara, então assim, ó, Não, tranquilo. bem objetivo. O que você tira de aprendizado, né, dessa experiência? O que você pensa para o seu futuro? E uma dica para quem está aí ainda perseguindo o sonho de Boston. Vamos lá. Para mim, o que é que eu tiro dessa experiência é assim, as Major Marathon, elas existem por um motivo. Elas realmente são diferentes de tudo. Outro ponto é, tudo o que se fala de Boston é impossível entender até se viver Boston. Eu posso falar, o Diego está falando, nada disso é igual a se viver Boston. Sem desmerecer ninguém, mas, se possível, ir a Boston, vá por índice. Vá pelo merecimento de estar em Boston. E isso eu digo porque eu li o livro do Sérgio, né? Boston, a mais longa das maratonas, e ele fala, eu podia ter ido por agência, mas eu não me sentia digno de ir por agência. Boston é merecimento. Então eu senti muito isso. Aquela percepção de, hoje eu não tenho mais o índice, mas eu já corri 5, então me dá o direito de ir. É ter o direito de fazer parte daquele ambiente. Isso é, para mim, algo muito significativo. Nada contra quem vai lá e paga $10 mil por uma coisa e vai. Você tem grana, vai lá, paga $10 mil e vai. Massa, beleza. Mas o merecimento de Boston é algo realmente distinto para o meio do corredor que quer, que gosta e que busca algo diferenciado. Isso, para mim, é um fato. Outro ponto assim que eu diria é um conselho. Cara, se você percebe que você está próximo, não desiste, vai e treina. Vê o que está faltando. Vê o que está faltando e vai atrás disso, cara. Se prepara, se condiciona. O Kipchoge fala, né? Nenhum ser humano é limitado. Ué, vai lá e faz. Tudo que você acha que talvez não fosse capaz, muitas vezes você pode ser capaz. E não é uma meta impossível. Tanto não é impossível que, ó, eu fui, o Diego foi, e mais 20 e tantas mil pessoas foram por índice. 24 mil pessoas foram por índice. Talvez hoje não seja, amanhã seja. Ah, mas aí eu vou ficar mais velho, o índice fica mais lento. Cara, não desiste. Se é teu sonho ir, treina e vai. Talvez você não vá agora com 32, mas você vai com 36, você vai com 45, você vai com 50, mas você vai. Corre, se dedica. Eu diria que hoje eu tenho uma nova perspectiva, agora, dia 11 de outubro, Chicago. E a minha ideia é fazer abaixo de 2 horas e 50. Eu estou treinando para isso. E aí, de novo, talvez você olhasse para Antônio de 2 anos atrás e dissesse, cara, você vai fazer uma maratona, eu já diria, você é louco. Você vai fazer uma maratona correndo em pace 4 ou abaixo de 4 dias, você é mais louco ainda de dizer isso. E hoje eu estou olhando algo que eu posso tocar já. Com certeza. É algo Você factível, né? fez 2:55 em Boston, você faz, assim, em condições normais, se o tempo contribuir. Né? Chicago é espetacular, você vai gostar. Pois é, cara. Então eu diria isso assim, sabe, que uma mensagem para deixar aqui e tal, que eu preciso realmente ir, pessoal, acredita, agora se dedica, porque não adianta acreditar, eu posso, senão vira um papo coach, né? Você tem que ter a execução do que você quer e do que você planejou. Então, no momento que você diz, eu vou fazer isso, traça o plano e segue o plano e confia no plano.
Se o plano foi traçado pelo teu nutricionista, com o teu treinador, com o teu psicólogo e tal, segue. Eles são os profissionais adequados para te colocar no lugar que vocês planejaram juntos. Eu, no meu caso, né, eu sou meu próprio treinador e eu olho o que é que eu acho que eu sou capaz, converso com o meu nutricionista, converso com o meu fisioterapeuta, que eu vou falar que é fundamental para mim ter fisioterapia. Hoje é fundamental para fazer. Eu sei que o melhor recovery é sono, que o melhor recovery. Mas, meu amigo, você sentar e levar uma massagem, relaxar, se sentir bem para numa próxima sessão de treino tá ótimo, só sabe quem está correndo 115, 120 quilômetros por semana. Então, assim, eu prezo muito por quem me auxilia. E eu digo a você, dá para fazer. Talvez não dê hoje, mas daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, o lance é não desistir, ter o plano e ter consciência que você vai atingir esse plano em determinado tempo. Talvez para mim eu atingi em 6 meses. Para algum foi em 2 anos, para alguns vão ser em 10 anos. Mas na minha opinião, cara, não abre mão de Boston ter o prazer de ver o índice. Ter o prazer de ver você dizendo assim, cara, se você fica feliz, imagina no sorteio para Chicago ou no sorteio para Londres, imagina você dizer assim, eu estou aqui porque eu fiz o tempo. É diferente. Sensacional, Antônio. E assim, essa sua última reflexão acho que vale para tudo, né? Não só para quem vai se inspirar nesse episódio, vai colocar Boston como uma meta, seja para 6 meses, 2, 10, 20 anos, mas para qualquer objetivo na vida, né? Na corrida também. Você está buscando seus sub 60 minutos nos 10 quilômetros, estrutura seu plano, coloca essa meta, pensa junto com a sua equipe, os profissionais que te auxiliam, né? Em quanto tempo essa meta se tornaria factível e estrutura o plano e vai para as cabeças, né? Isso que é o mais importante, Antônio. Então, muito obrigado pela sua Valeu participação. demais. Ô, Antônio, A gente vai liberar o Antônio. Antes de sair, só fala a sua rede social aí, para não deixar de ir. @Antônio Arruda. Não Boa. tem erro. Antônio Beleza. Arruda, só isso. Boa. Maravilha. Obrigado, Obrigado, Antônio. Obrigado a vocês, pessoal. Um abração. Vejo vocês no grupo de apoiadores. Viu? Isso aí. Bom Boa, demais. valeu. Até logo mais. Até daqui a pouco. Muito bom. E aí, Diego, conta pra gente então também seus aprendizados com Boston, uma mensagem ali para quem está se inspirando nesse episódio e gostaria de fazer. E também quais são os seus futuros objetivos? O que você tem aí pela frente? Já tem alguma meta nova no papel? O que você está pensando aí? Bom, eu acho que de aprendizados, acho que o treinamento com profissionais de educação física é essencial. A gente tem hoje os aplicativos, as inteligências artificiais, mas a questão humana ainda é muito importante para o esporte. Então, você ter um profissional ali que de vida é muito importante. Eu vejo muita gente agora usando IA para fazer planilha, treinando e tal, mas você ter a expertise de um profissional é outro nível, né? E principalmente de um profissional que corre também, para entender as suas dores é muito diferente, né? De profissional que tem só a parte teórica ou que vem de outro esporte. Então, essa parte de treinamento é muito importante. Uma das coisas que eu coloco, foi até uma discussão, acho que teve na semana passada sobre Boston, sobre neotérmino, algumas coisas que acontecem em maratonas, que você tem que treinar, né? E você vai fazer na prova aquilo que você treinou. Você não vai fazer diferente, né? Então, se você tiver alguma intercorrência, é por conta que nem eu pisei durante Boston uma vez no buraco, por conta do clima, ou alguém que tropeça em você, o seu tênis, enfim. Mas o que você treinou é o que você vai executar. E uma das coisas primordiais para mim é terminar a prova bem. Então, eu falo, poderia ter feito que você falou 2,44, não é 2,46, 2,47, né? Que deu 59 segundos ali. Poderia ter terminado 2,44? Poderia. Se eu não tivesse feito hi-fi, não tivesse parado para beijar, não tivesse vivido o meu sonho, tivesse sido focado.
tenho Mas eram certeza que ele ia coisas fazer importantes para você, né, Diego? Então, assim, isso. cada corredor tem as suas coisas, que nem o Antônio acabou de falar que não fez essas coisas, para ele foi tudo bem, ele foi ali super focado. Mas para Exato. você fazia sentido. Então, você É, com certeza teve uma experiência melhor do que se você tivesse tirado 30 segundos, 1 minuto da sua prova, né? então, assim, eu acho que o término da prova, sempre que eu coloco, falo para todo mundo, eu não termino prova destruído. Não faz sentido para mim, porque se eu treinei, eu tenho que terminar a prova inteiro. Então, nesse final de semana, a gente teve 2 quebras de recorde mundial, e você vê o primeiro lugar passando ali, gente, o cara indo lá abraçar, curtir, celebrar, ele não passa e cai. Ele passa e celebra. Então, eu acho que quando você treina de forma adequada, você termina uma maratona bem. E aí a gente teve um episódio em Boston, né, que Sim. romantizaram num ponto, enfim, em outro, enfim, cada um tem a sua perspectiva, mas eu acredito que se você treina, você vai fazer aquilo que você treinou, e só vai dar ruim, realmente, se tiver uma intercorrência externa, se você fazer aquilo que você não estava preparado, que a máquina, né, essa máquina incrível que é o nosso corpo, não estava preparada. É como você ter um carro, né, que vai só até 200 km por hora e você querer insistir que vá a 300, né? O motor vai fundir em algum momento, porque está indo no limite e não vai chegar nos 300. Então, em Boston, por exemplo, não foi tão divulgado, mas teve uma senhora que ela terminou a prova sentada, mas ela foi sozinha ali. E uma senhora que foi a última a terminar a prova, que foi caminhando. Então, eu parto desse local. Inclusive, teve também uma senhora com mais de 80 anos que terminou uma prova de triatlon sozinha, né? E ali também, meio cambaleando tal, no final caiu, mas ela foi sozinha. Então, assim, eu acho que terminar a prova, você tem que terminar a prova bem, independente se é 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, maratona ultra, você tem que treinar para terminar bem, porque se você termina mal, que nem no meu caso, a minha pior maratona da vida, foi a do Chile. Eu fiquei 2 semanas para me recuperar, por conta da inversão térmica que teve, dessa falta de água, da água estar quente. Então, tudo deu errado. Eu estava super preparado. E já as outras maratonas, eu termino sempre de boa andando, sabe? Faço meu trotezinho pós-maratona para soltar. No outro dia aqui de Boston, eu fui correr 8 quilômetros com o Bernard. Já voltei a treinar hoje, eu corri a 4 minutos o quilômetro aqui, que é o meu moderado. Então, assim, você tem que treinar com profissionais de confiança, você ter pessoas que te apoiem, sua família, seus amigos, se inspirar em pessoas que talvez não vão ter 1 milhão de seguidores, que são o que eu falo, mas muitas vezes atletas que não são tão conhecidos, mas que são reais, que vão te inspirar. Então, por exemplo, eu tenho a Conceição Oliveira, ela não tem milhões de seguidores, mas você faz um treino com ela e ela te conta coisas, pontos de corrida que são essenciais. Então, a qualidade da informação, que nem aqui do quilômetro 41, é essencial para a gente, que é uma coisa realmente real, factível. Então, quando você vai para Boston, você tem que ser muito real. Você não pode romantizar a prova, você não pode ir, sabe, um ponto de fato. Ela é mágica, mas é uma maratona, e ela é dura, como o Antônio colocou, subidas e descidas, que ele teve a dificuldade. Eu tenho dificuldade com subidas. Então, assim, as minhas provas do ano passado foi terrível, porque toda subida eu sempre dava uma quebrada. E em Boston aqui, o meu pace, acho mais devagar nas subidas, foi 4,15, 4,20, né? E depois eu mantive ali 3,56. Foi uma prova muito redonda que me surpreendeu, mas por conta realmente de toda essa energia que tem. Então, assim, eu acho que a mensagem que fica é o treinamento, né? Acho que isso também acho que é um jargão que se usa muito, que para a gente não é o final da corrida, mas o percurso para chegar até o final. Então, eu me sinto hoje muito grato porque, por exemplo, como eu morei na Nigéria, tem aqui a logomarca do Abuja Run Club, né? Então, clube nigeriano, então estava todo mundo torcendo por mim, o Bruno Zacarias, que é meu personal, a F3, que é a minha assessoria de corrida. O fato de ser brasileiro, gente, se você é brasileiro e está indo para alguma prova internacional, coloca a bandeirinha do nosso país, porque uma das coisas mais gostosas é quando você encontra outro brasileiro ou mesmo estrangeiro e a pessoa torce para você, dá uma injeção de ânimo muito grande. E como eu disse também, né, eu faço parte do movimento Eu Jogo Limpo, né, de não usar nenhum tipo de reposição hormonal ou atalhos, por conta disso que o Antônio colocou. A gente tem que conquistar as coisas por um mérito nosso, e esse mérito
a gente não consegue sozinho, a gente consegue com um monte de pessoas que ajudam, né? O podcast, por exemplo, me ajudou nos dias das rodagens devagar. Eu fico escutando o podcast, caramba, isso faz sentido. Nossa, eu vou colocar isso em prática, né? Leitura, eu leio muito, então agora estou lendo aqui, faça coisas difíceis. É legal eu o li, livro? Esse eu não li ainda. eu li a Tradição da Corrida, mas a questão realmente de você ter pessoas que te apoiam, como eu tive para chegar, né, em Boston, e que celebraram comigo, né, assim, tinha mais de 30 pessoas me acompanhando pelo aplicativo, foi, assim, muito, muito gostoso. Mas o essencial, acho que é você estar bem com você. Então, eu estava bem comigo, eu queria fazer a prova, eu queria viver esse sonho. Penso em voltar em Boston? Agora, não. Acho que eu deixei o meu recorde alto, então... a minha próxima prova agora é Porto Alegre, que eu estou indo de curioso para ver esse novo percurso mais plano. E eu não contei isso, mas eu já cheguei a correr 6 maratonas em um ano. Né? Então, basicamente, teve maratona que eu tive intervalo de 28 dias por conta exatamente do que colocou, dessa obsessão de que tinha que ter o índice para Boston, né? E sempre batendo na trave ali. Mas hoje em dia, assim, para mim, o meu corpo tem uma genética boa, então eu tenho uma recuperação rápida. Né? Tanto assim que pós-prova eu não sinto um cansaço, depois de uns 2 dias que vem alguma coisa. Mas, assim, a mensagem que eu deixo é: acredite em você, converse com o seu eu pessoal, o cérebro, né, ele vai tentar muitas vezes ali te sabotar, por isso que os treinos é importante, esses treinos longos, você escutar as outras pessoas, os corredores e corredoras raiz, sabe? E realmente buscar informação de qualidade. Tem muita coisa ruim na internet, muita informação ruim, e você conseguir realmente informação e conteúdo de qualidade, como aqui vocês colocam, outros também, sabe, é pouco. Então, assim, compartilhem, né, essa mensagem do podcast, vocês veem a questão do Eu Jogo Limpo, por exemplo, para que a gente consiga fazer uma cultura de corrida saudável, porque hoje a corrida no Brasil, ela está adoecida, as pessoas estão correndo sem preparo, sem acompanhamento, usando, sabe, coisas que não precisa. Você não precisa de um tênis de R$ 2.000 para correr uma prova, um tênis de R$ 300, R$ 400 vai te ajudar, sabe? Então, assim, o conhecimento, ele realmente liberta e te dá forças, foi o que me deu forças para concluir essa prova, porque, assim, gente, eu vivi o meu sonho, sabe? Era um sonho de 10 anos e eu vivi ele de forma, assim, completa, não tenho arrependimentos e estou muito feliz. Claro que agora preocupado, porque eu abaixei demais o meu tempo e agora eu tenho que manter, né? Mas a gente vai para Porto Alegre e vamos ver o que vai acontecer em Porto Alegre. Que legal. Eu arrisco dizer que Porto Alegre vai ser sucesso, né? Depois de Boston aí com suas Sem botar pressão. dificuldades, percurso. E também você já tem isso, né? De correr ali não tentando com a meta de terminar bem também. Então eu acho que você vai para Porto Alegre ali sem tanta pressão. Eu acho que você vai performar ali super bem também. Diego, só um bate-bola rápido aqui, umas perguntas assim, responde com uma frase, uma palavra rápida, depois a gente pode até pedir para o Antônio nos mandar essas perguntinhas, a gente fixa ali nos comentários, sei lá, a gente dá um jeito do pessoal. Isso, boa, coloca essa bela medalha aí. Boa, Diego. Bom, você já falou que gosta bastante de ler, você está lendo um livro aí do Steve Magness. Conta pra gente algum livro ali que te inspirou na corrida, na vida, pode ser um livro de corrida, pode não ser um livro de corrida, algum livro que vem na sua mente, assim, quando eu faço essa pergunta, algo que te ajudou ali na sua vida, talvez pessoal e também como corredor amador aí. Vou até começar a publicar na minha rede social, que eu não estou acessando tanto, mas os livros que eu leio. Mas é um livro longo, mas a gente fala que é a Bíblia nossa, né? A Tradição da Corrida. Eu gostei bastante porque ele apresenta a primeira parte, a questão fisiológica, uma questão um pouco mais técnica ali, mas você entende como o seu corpo funciona, né, o cérebro, e depois ele vem trazendo pequenas histórias mostrando que pessoas que treinavam apenas no 100 metros performavam, pessoas que treinavam, né, sem toda essa tecnologia que a gente tem hoje de relógio, apenas com a percepção corporal, conseguiam performar. Então, a Tradição da Corrida, eu acho que é um livro muito bom, básico que te inspira e te dá referências ali muito, muito boas, porque ele parte dessa questão técnica e depois alguns modelos de treinamento, e aí você vai entendendo por que
o teu técnico, o teu profissional de corrida de educação física te passa aquele treino. É porque tem ali a fibra 1, a fibra 2 precisa ser ativado, os períodos de descanso. Então, é um livro assim que te dá uma percepção do que é correr mesmo, da parte técnica e da parte realmente do fazer ali. Muito bom, legal. Nunca tinha ouvido falar nesse livro. Você já tinha, André? Não, primeira vez. Boa, já anotei aqui. Vamos show de anotar e bola. vamos ler. É Depois eu isso. te dou Quem o feedback sabe... no grupo de apoiadores lá. Boa, legal. Inclusive, ideias para episódio. A gente pode fazer uns episódios sobre alguns livros que a gente lê. Acho que seria interessante. Já também. surgiu esse tema no grupo. Pode me chamar, tem Boa. bastantes livros já ali. Legal, Diego, obrigado. E seu peso e sua altura, Diego? Eu tenho 1,80 m e eu estou abaixo do peso ideal. Geralmente eu corro as maratonas com 66 quilos. Essa eu corri com 62, eu cheguei a pesar 61, 60, mas por conta da medicação que eu estava tomando, ela tira a fome. Então, foi uma das dificuldades que eu tive na Nutri. A gente tentou, mas eu não sentia fome, né? Então, eu tive bastante dificuldade. Mas meu peso médio é 66 e quando eu estou na base eu chego a 68, 70, que eu fico mais musculoso, né? Mas para maratona eu sempre corri com 66 e né, desde dezembro meu peso abaixou, fiquei leve. Tanto que eu fui atravessar uma montanha em Kansas City aqui, naqueles cabos. E aí eu sentei na cadeirinha e fiquei preso no meio do penhasco, porque eu não tinha peso para dar o impulso. Aí eu tive que ir me balançando, depois eu mando no grupo lá o vídeo, Meu Deus. para chegar do outro lado, porque eu estava muito leve, e aí eu não dei impulso. Meu Deus. Caramba. Caramba. Mas, boa. E para fechar aqui, uma pergunta gastronômica, né? Você já falou que você é vegetariano, então vai ser interessante essa pergunta. Você tem a sua rotina de comer o seu espaguete ali com molho ao sugo, né? Em véspera de prova. O que você come no dia, assim, acordou, qual é o seu café da manhã? O que você come? E também se tem alguma coisa que durante a prova você fala, caraca, eu tô cansado, mas um estímulo gastronômico ali que te impulsiona. Pode ser, sei lá, de repente é a cerveja, de repente é um chocolate, não sei, alguma coisa que você pensa ali, puta, eu quero comer isso quando acabar a minha prova. De manhã, eu, né, como tem acompanhamento da Nutri, eu como geralmente uma banana, leite com chocolate, né, achocolatado, Nescau, que eu utilizo, que eu gosto. Pessoas gostam de Toddy, eu gosto de Nescau. Então, e leite já muita gente fala que é ruim e tal, mas para mim a banana e o leite com Nescau ajuda bastante e 3, 4 bisnaguinhas. Em outras vezes eu tomo já uma malto, né, da Energy Quick, por exemplo, com torrada, com pasta de amendoim, essas bisnaguinhas também com pasta de amendoim. E sempre também ali uma banana para dar energia de manhã. Dia de longo eu tento comer um pouquinho mais. E na prova, gente, para a gente que corre maratona do quilômetro 41, sabe muito bem, e eu pensei que ia ter aqui em Boston, não teve, é a bendita da Coca-Cola. Gente, qualquer maratona, quando a gente vê um posto que tem essa bebida, para a gente, assim, é o oásis, é um êxtase de saber uma Coca gelada no quilômetro 30, 32. Você engole, gente, a Coca, assim, ela vai, que nem a Conceição fala, vai limpando e abrindo os caminhos, te dá uma energia, porque é açúcar muito rápido, né? Então, numa prova, assim, para mim, o meu sonho sempre de consumo é encontrar Coca-Cola. Gente, se tiver Coca da organização, as organizações de corrida, por favor, coloquem Coca-Cola na meia maratona e na maratona. Não, tem que ser original. Original. Você sabe que já testaram isso, né? E a porque, Coca assim, Zero não dá o mesmo efeito. O cérebro sabe que não é açúcar. É muito louco. Não, é sério. Isso aí não é besteira, não. É verdade. Não tem o mesmo efeito. Isotônico, não sei o que. Eu corri aqui só com Gatorade, água e os 2 gés, né? Um antes e 2 no percurso. Mas se tivesse uma coquinha ali depois ia bem. Muito bom. Sabe? Ia dar um gás, assim.
Ô Diego, queria primeiramente mais uma vez agradecer, parabenizar. Eu falei 2 horas e 44, não sei porque eu estava com esse número na cabeça, mas 2 horas e 46, que Quem sabe a próxima meta. Pode ser que eu tenha cantado a Boa. bola aqui, mas não quero te colocar pressão. Assim, de verdade, Premonições do André. parabéns, assim, pô, que jornada legal, assim, e quantas lições que você deu aqui pra gente, para todos os nossos ouvintes. Então, nossa, espetacular. Então, pessoal, a gente estava conversando com o Diego, ele está ainda viajando, está fora do Brasil, caiu a chamada, mas a gente vai encerrar por aqui. Acho que a mensagem está passada, né? Eu só queria lembrar a todos vocês que acompanharam esse episódio super rico, super interessante, a acompanhar a gente no Spotify. Então, nos siga no Spotify, faça uma avaliação, de preferência com 5 estrelas, mas dê quantas estrelas você achar que a gente merece. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir o vídeo se você estiver acompanhando por lá. Temos o nosso Instagram também, onde a gente tem conteúdos que vão além desse podcast. Então a gente tem sempre conteúdos no formato do Instagram, então uma coisa mais direta ao ponto, mais rápida, que cabe ali numa hora do almoço e não esses episódios de mais de uma hora. E para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, a gente continua aí na luta para profissionalizar o nosso podcast. Então, temos o nosso Apoia-se, aonde você, assim como o Diego, assim como o Antônio, poderão fazer parte aí dessa comunidade de corredores, o Pelotão Quilômetro 41. Foi extremamente emocionante acompanhá-los nessa jornada. Para quem estava no grupo, todo mundo torcendo, eles mandaram os números, a gente acompanhou pelo aplicativo. Então, é uma oportunidade de você ajudar um projeto independente, ter acesso aos episódios bônus, mas principalmente fazer parte desse projeto, se tornar um membro do Pelotão Quilômetro 41. Lá é um grupo realmente muito diferenciado que vocês puderam ver aí 2 dos integrantes hoje. Beleza, pessoal? É isso aí, como você sempre fala, né, André? Você brinca, você fala que é impressionante, né? Parece que para fazer parte do grupo de apoiadores do Pelotão precisa ser gente boa, né? Exatamente. E o Antônio e o Diego aí são prova disso. Então, se você tá ouvindo a gente e é gente boa, eu sei que você vai pensar aí com carinho em nos ajudar. Mas brincadeiras à parte, né? Claro que a gente está fazendo esse pedido, né, para que nos ajudem, mas se você não tem condições de nos ajudar no momento, há muitas outras formas de nos ajudar, compartilhando esse episódio, mandando no seu grupo de amigos corredores, grupo da família, influenciando as pessoas a correrem e a nos acompanharem ali, que a gente sempre tenta trazer informações aqui de altíssima qualidade, embasadas cientificamente, trazer pessoas legais ali para conversar com a gente e nos inspirarem. Eu acho que a meta aí do episódio de hoje foi cumprida, que foi muito além de falar só de Boston, né? Foi falar ali de perseguição de sonhos, você colocar uma meta no papel, seguir com afinco, e é isso, você pode utilizar isso para qualquer meta da corrida, né? Até porque a gente já tem um episódio sobre Boston em que a gente fala da prova em si, então hoje era muito mais trazer essa experiência deles. E assim, gente, Boston, eu mesmo tenho sonho, né? Obviamente eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Tem um sub-3 antes de chegar em Boston, que eu preciso, é uma coisa que eu estou buscando. Mas assim, tem o sonho, tem o desafio, eu tenho que pagar o preço. Vocês viram que acho que a gente tem 2 jornadas que são diferentes. O Antônio uma jornada curta, mas assim, não se iludam, porque ele foi muito dedicado, ele pagou o preço para chegar nesse patamar. Acho que isso é importante ser dito, né? E o Diego numa jornada muito mais longa, mas que também ele paga o preço para estar correndo para 2 horas e 46, uma maratona tão desafiadora. Então essa é a reflexão. Não basta querer, tem que pagar o preço. Acho que os 2 pagaram o preço, cada um à sua maneira, e conseguiram conquistar, né, esse sonho incrível. Tem uma frase que eu gosto, André, que para cada escolha há muitas renúncias, né? E é isso que é pagar o preço, né? Você quer fazer Boston, você quer fazer um sub-3, você quer fazer qualquer meta da corrida ou da sua vida, você tem que falar muitos nãos para outras coisas, abdicar de muitas coisas. E faz parte. Aprender a ter foco, a renunciar a outras coisas que você não quer para sua vida, faz parte do processo aí de amadurecimento em qualquer área da vida. É isso aí. Muito bom, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Então, valeu, André. Obrigado. Corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Quem sabe o quilômetro 41 da Maratona de Boston. Até lá. Até.
Se você gostou desse episódio e se o podcast Quilômetro 41 ajudou você nessa sua jornada como corredor, deixe qualquer quantia no nosso Apoia-se. É por meio dos nossos apoiadores, que inclusive os nomes estão aparecendo aqui ao lado, que este projeto é sustentável. A gente tem uma meta, estamos muito longe de atingir essa meta, mas você pode fazer a diferença com o valor que couber no seu bolso. Ao se tornar apoiador, você terá acesso aos nossos episódios bônus mensais, você terá acesso ao nosso grupo fechado, o Pelotão Quilômetro 41, e principalmente você estará contribuindo para que este projeto 100% independente, que busca trazer conteúdo científico para tornar sua jornada como corredor melhor, continue, para que ele não acabe. Então, se não for fazer falta para você, considere se tornar apoiador. Muito obrigado.